Então, vamos à função emotiva ou expressiva. Como eu já havia falado para vocês, as funções da linguagem, elas são classificadas segundo a intencionalidade por trás do uso da linguagem, tá? Então, você vai ter aqui um tipo de função cujo foco vai ser o emissor. Então, a linguagem, ela vai ser toda direcionada, né, para expressar o próprio emissor, né? Então, você tem aqui algumas características e vamos a elas. A linguagem está centrada no próprio emissor. Então, o emissor transmite sua mensagem e o foco dessa mensagem é ele próprio. Então, ele vai falar de si próprio, o próprio emissor. Nesse tipo de mensagem, ele vai revelar seus sentimentos, suas emoções. Então, se ele vai falar de si, então você vai observar bastante o uso da primeira pessoa do discurso. No caso, o eu, né? E todos os outros pronomes para se referir à primeira pessoa do discurso. Você vai ter aí a subjetividade. Isso quer dizer que ele vai revelar o que sente, que está no seu interior. O objetivo é comover, emocionar. A pontuação também vai estar presente, especialmente com o uso das reticências e o uso do ponto de exclamação. Verbos e pronomes vão estar presentes sempre na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. E você vai ver claramente, de forma bem evidente, a expressão do sentimentalismo, ok? Adiante, você tem aí um exemplo. Eu sem você não tenho porquê. Porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar. Luar sem amor, amor sem se dar. Vinícius de Moraes. Título: Samba em Prelúdio. Então, você tem aí o uso do eu e de outros pronomes em primeira pessoa, verbos em primeira pessoa. Você tem aí a expressão dos sentimentos do próprio emissor. O emissor envia mensagem e o foco dessa mensagem é o próprio emissor. Então, ele será o assunto dessa mensagem. O que ele sente, o que ele pensa, o que ele acha. Ao lado, você tem mais um exemplo. Eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Eu não sei. Não sabe? Não sei se significa recíproco. Então, você tem aí a expressão de sentimentos, tanto de um quanto do outro, né? Então, você tem aí, tanto ela quanto ele, mensagens centradas no emissor, eles próprios, ok? Nessa função, as palavras são usadas não de forma literal, mas expressam sentido figurado. Além disso, são utilizadas também figuras de linguagem, metáfora, antítese, entre outras, com o intuito de trazer mais brilho no discurso. Então, aqui você tem outra função da linguagem, dessa vez a função poética, a última função que a gente vai estudar, tá bom? Então, você tem aqui a função poética. A função poética, ela já está nos dando uma breve adiantada do que se trata.
Então, você tem aí o tipo de função em que o foco vai estar centrado na própria mensagem. Então, é a função da linguagem cujo foco é a mensagem. Por focar na mensagem, os textos com função poética, eles vão estar com uma linguagem preparada, criteriosa, voltada para o sentido figurado das palavras. Vão estar presentes aqui as figuras de linguagem que vocês recentemente estudaram, entre outras, e ainda vão estudar. Então, vão estar aqui presentes nesse tipo de função os textos literários. A linguagem publicitária é outro exemplo que contém textos em função poética. Características: centrada na mensagem, você vai encontrar subjetividade, tem como objetivo a forma de transmissão da mensagem. Então, você tem aí uma mensagem que ela não é entregue de qualquer forma, ela é entregue de uma forma caprichada, bela e bem criteriosa, pensada, né? Na beleza, pensada nos recursos poéticos, na ambiguidade. Então, o propósito é embelezar a mensagem. Então, você tem palavras no uso conotativo da linguagem, você tem seleção e combinação vocabular, ou seja, uma palavra ela não é colocada lá à toa, ela é colocada sobre algum critério de escolha. Você vai ter a presença de jogos de palavras, você vai ter escolhas de palavras pensando na sonoridade e na visualização, né? Então, você vai ter um capricho na mensagem. Vejam aí o que eu falo de capricho. Você tem aí escolha vocabular. Dá para ver, não dá? Você tem palavras sendo usadas para criar forma. Então, se você ler todos, você vai ver que cada palavra colocada aí foi colocada de uma forma escolhida sob algum critério. Não há palavras colocadas aí à toa.